Olá pessoal, tudo bom? Hoje nessa videoaula nós vamos falar sobre um tecido que acaba gerando um pouco de medo, repulsa nas pessoas, porque ninguém quer tê-lo, mas que nós sabemos que é fundamental, essencial para o funcionamento do nosso corpo. Nós vamos falar nessa videoaula sobre as gordurinhas, ou seja, sobre o tecido adiposo. Iniciamos então falando sobre as funções do tecido adiposo. O tecido adiposo atua juntamente com vários outros mecanismos na homeostasia energética, que é a capacidade que o nosso corpo tem basicamente de armazenar energia e também de consumi-la quando necessário. Ele é o principal depósito de energia, do nosso corpo, principalmente aí alocado através dos triglicerídeos. O tecido adiposo forma aquela camada de gordura que está logo abaixo da pele, que é chamada de panículo adiposo, e que molda o nosso corpo, dando as diferenças aí, por exemplo, entre o sexo feminino e masculino, e mesmo diferenças que são visualizadas aí ao longo da idade, também geneticamente. O tecido adiposo forma os coxins, que são aquelas estruturas encontradas nas palmas das mãos, dos pés, relacionadas com a absorção de choques. Ele também é um importante isolante térmico, preenche espaços entre os tecidos e órgãos, e nós sabemos que o tecido adiposo também é considerado um órgão endócrino, porque vocês vão ver durante essa videoaula, o tecido adiposo ele secreta várias substâncias, como hormônios e fatores de crescimento. Dentre as características desse tecido, nós temos que ele é constituído por células que são chamadas de adipócitos. Os adipócitos podem ser encontrados na forma isolada dentro do tecido conjuntivo, principalmente no tecido conjuntivo frouxo, no qual ele se apresenta em um formato esférico, ou essas células também podem ser encontradas em grupos, em agregados, formando o tecido adiposo, e no qual essas células se apresentam em forma poliédrica. A matriz do tecido adiposo ela é constituída principalmente por fibras reticulares, que são aquelas fibras de colágeno tipo 3. Quando nós falamos na capacidade desse tecido, de ser um depósito de energia, essa característica de depósito ela se relaciona com a presença de lipídios, no caso o triglicerídeo, que é composto por uma molécula de glicerol mais 3 moléculas de ácido graxo e que são a principal fonte de energia do corpo. Histologicamente, nós temos dois tipos de tecido adiposo, que são variáveis diferentes de acordo com a sua distribuição no corpo, assim como a sua estrutura e fisiologia e patologia também. Então, nós temos o tecido adiposo chamado de comum, ou também conhecido como tecido adiposo amarelo ou unilocular, e nós temos o tecido adiposo pardo, ou também chamado de multilocular. Antes de iniciarmos falando sobre os tipos de tecido adiposo, vamos falar um pouquinho sobre a origem, a histogênese das células adiposas. As células adiposas elas surgem a partir de uma célula tronco mesenquimal multipotente, que tanto dará origem, por exemplo, aos fibroblastos do tecido conjuntivo, como ao lipoblasto, que é o precursor do adipócito. Esse lipoblasto, que é essa célula cheia de prolongamentos, ele vai sofrer a ação de vários fatores de transcrição que dará origem a dois tipos de células diferentes. O adipócito unilocular, que formará então o tecido adiposo amarelo ou tecido adiposo unilocular, e o adipócito multilocular,
que dará origem ao tecido adiposo pardo, ou também chamado de tecido adiposo multilocular. Iniciamos então falando sobre o tecido adiposo amarelo ou unilocular, ou também vocês podem encontrar na literatura conhecido como tecido adiposo branco. E essa diferenciação relacionada com o nome, com a cor, ela ocorre devido a uma variação da cor desse tecido, que pode ter diferentes concentrações, principalmente de caroteno, e pode variar aí desde o branco até o amarelo escuro. Esse tecido adiposo unilocular é o tecido que nós encontramos aí formando panículo adiposo, que nós encontramos nos adultos, formando aí até 10% do peso corporal, podendo variar para mais ou para menos, principalmente relacionado aí com o sexo. Mulheres têm uma maior porcentagem de gordura, né? A genética também influencia muito e a idade também tem um forte papel de influência nessa porcentagem de gordura que pode variar. Relacionado à célula, né? A célula unilocular desse tecido, essa célula, quando nós visualizamos essa figura, percebam que ela possui uma gotícula grande, né, gigante de lipídio dentro do seu citoplasma, e essa gotícula ela é tão grande que ela acaba empurrando, deslocando o núcleo celular para as laterais dessa célula. Então, quando vocês forem visualizar ao microscópio, vocês vão perceber que o núcleo ele sempre vai estar nas laterais, devido ao tamanho dessa gotícula de gordura que nós encontramos dentro do citoplasma da célula. É uma célula grande, podendo aí variar aí de 50 a 150 micrômetros, e quando nós falamos da função do tecido adiposo amarelo, é basicamente aquelas funções que eu falei no primeiro slide, que é a função de armazenamento de energia, de ser um isolante térmico e de secretar substâncias. Então, quando nós visualizamos essa imagem aí desse tecido adiposo, essa aqui são células, né, adipócitos, que quando nós vemos em um corte histológico, na verdade a gente vê basicamente só a membrana, porque o lipídio que estava dentro dessa célula, ele foi removido devido ao uso aí de solventes orgânicos que são utilizados quando a gente vai preparar uma lâmina. Então, vocês vejam que o núcleo, né, desses adipócitos, eles sempre se encontram nas laterais, né? Aqui nós podemos ver também vários vasos sanguíneos, demonstrando o quanto esse tecido também é vascularizado. Aqui numa outra imagem, nós conseguimos ver melhor, né, esses núcleos que estão nas laterais dos adipócitos, devido à presença de uma gotícula grande de lipídio dentro do citoplasma. Como eu falei para vocês no início, o tecido adiposo, no caso unilocular, ele é tido como um órgão endócrino, porque ele secreta vários tipos de substâncias. E essas substâncias são secretadas, produzidas e secretadas pelas células do tecido adiposo, no caso, pelos adipócitos. Essas substâncias elas são chamadas de adipocinas, são substâncias ativas que têm diversos papéis, atuando como hormônios, fatores de crescimento e também como citocinas. Então, aqui nós vemos, né, algumas das várias substâncias que esse tecido secreta. Nessa videoaula nós não vamos entrar em detalhes nessas substâncias, isso será tema de uma próxima videoaula, mas só por curiosidade, um dos principais, né, substâncias que o tecido adiposo secreta é a leptina, que é um hormônio peptídeo aí, que foi descoberto aí recentemente, em 1994, e que está intimamente relacionada com a homeostasia energética. Ela é secretada aí pelos adipócitos e ela inibe a ingestão de alimento, estimulando a taxa metabólica e a perda de peso corporal. Tecido adiposo pardo ou multilocular.
Esse é um tecido que tem esse nome devido à cor do tecido, né, que é um tecido extremamente vascularizado, com grande número de mitocôndrias, que possui grande quantidade de citocromos em seu interior. Isso dá essa coloração parda avermelhada ao tecido. O tecido adiposo pardo não é um tecido que nós encontramos aí frequentemente em adultos. A localização dele no nosso corpo é bem limitada. Nós encontramos, em maior parte, esse tecido no feto e no recém-nascido. E também encontramos ele abundantemente em animais que hibernam. Por quê? Porque a característica desse tecido, a função desse tecido, ela difere do tecido adiposo unilocular. Vocês viram que o tecido adiposo unilocular que nós vimos anteriormente, ele está relacionado ao armazenamento de energia. Já o tecido adiposo pardo, ele se relaciona com a termogênese. A principal função é a produção de calor. E esse é o motivo pelo qual nós encontramos ele, né, mais em recém-nascidos, no feto e em animais que hibernam, né? Sabemos que em humanos, né, no recém-nascido, esse tecido ele vai auxiliar na termorregulação, né, do bebezinho. É o tecido, as células desse tecido adiposo. Como eu falei, as células desse tecido, como o próprio nome sugere, multilocular. Lembra que o unilocular ele tinha apenas uma gotícula grande de lipídio no citoplasma. O multilocular, nós vamos encontrar várias gotículas lipídicas, né, de diferentes tamanhos dentro do citoplasma. São células bem menores quando a gente compara com as células adiposas uniloculares e tem um formato poligonal. Como a função desse tecido é a produção de calor, já subentende-se que, né, essa grande quantidade de mitocôndrias que nós encontramos nessas células está relacionado com essa função de produzir aí calor. Então, quando nós visualizamos a célula do tecido adiposo pardo, visualizamos aí uma grande quantidade de mitocôndrias, vejam só, e aqui nós vemos várias gotículas, não tem só uma gotícula, como nós víamos no tecido adiposo unilocular. Então, são várias gotículas de gordura, em que num corte histológico nós vemos então os núcleos, né? E dentro do citoplasma, né? Várias regiões aqui em branco, que na verdade eram os locais onde estavam essas gotículas de gordura, que foram removidas devido à preparação aí da lâmina. Aqui são os locais onde são encontrados esse tecido adiposo pardo aí no recém-nascido. Então, vejam aqui em amarelo, nós temos o tecido adiposo multilocular, ele puro. E nessas regiões em lilás, nós vemos uma mistura de tecido unilocular com multilocular, que são regiões aí do tórax, né, da cervical, que estão relacionadas então a manter a temperatura desse recém-nascido. Aqui é só novamente para comparar e mostrar as diferenças que nós vemos dessas células. Então, aqui na parte superior, células adiposas uniloculares, lembrando que tem uma gotícula só de gordura e acaba empurrando o núcleo para as laterais. Já aqui nós vemos células adiposas multiloculares, que possuem então várias gotículas de gordura dentro do citoplasma e uma grande quantidade aí de mitocôndrias, sendo que esse tecido, nessas células estão relacionadas mais com a produção aí, de calor e aqui com o armazenamento de energia. Essas são as referências que eu utilizei. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo da videoaula. Se você gostou, então se inscreva no canal, curta essa página, faça seus comentários e continue conosco aí nas próximas videoaulas.